Oi, turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, esteja tudo tranquilo com vocês. Na última aula a gente falou um pouco sobre a propagação de calor e na aula de hoje, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a sociedade e suas máquinas, né? E sobre os sistemas termodinâmicos que envolvem tanto a relação, na aula de hoje vai ver a relação da termodinâmica com os sistemas vivos. E na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre a termodinâmica e as máquinas que vão. E as máquinas, né? As máquinas, de forma geral. Né? Então, a humanidade ela sempre esteve em busca de respostas, né, para os mistérios da natureza. Né? Então, procurando explicar o mundo, como o mundo surgiu, os fenômenos que acontecem no mundo, vencer os desafios, né, na luta pela sobrevivência, principalmente lá, há alguns milhares de anos atrás, quando o ser humano ele vivia e competia de forma mais direta na natureza e no ambiente natural. Né? E a busca pelo conhecimento e os desafios, né, que são relacionados às necessidades humanas básicas, elas se deram, por exemplo, que necessidades são essas? A busca por alimento, moradia, entretenimento, dentro dos grupos sociais, de enfrentamento dos inimigos naturais, né? E do modo de vida como um todo, né? Eles levaram e ainda levam, né, uma crescente, né, e um fundamental aumento, né, dos recursos tecnológicos, ou seja, a curiosidade, a busca pelo novo, a busca por explicações, ela sempre vem levando ao avanço na sociedade, ou seja, a sociedade avançar tecnologicamente. Né? Nas civilizações ocidentais antigas, né, esses mistérios eles eram explicados por meio daquilo que a gente chama dos mitos. Né? O que é um mito? Um mito é algo que tem origem numa palavra grega, né, que é o mitos, que significa discurso narrativo, fábula, né? E é uma interpretação ou explicação até, uma interpretação e explicação de fenômenos naturais, de fenômenos que acontecem na natureza e da vida, né, por meio de histórias, né, histórias de personagens, quase coisas sempre imaginárias ou sobrenaturais, a busca de explicação dos fenômenos naturais para questões divinas, sobre-humanas, né? Ou seja, aquelas coisas que o ser humano eles não tinha explicação, eles sempre buscavam explicar a partir dessas formas, a partir dessas explicações míticas, dessas explicações mitológicas, que vocês na história já devem conhecer uma série delas ao longo das diferentes sociedades humanas. Né? Com o passar do tempo, né, algumas dessas civilizações, em especial a civilização grega, a gente fala muito dos gregos, né, mas ele foi uma sociedade muito especial, muito específica, né, começaram a se distanciar das explicações míticas, ou seja, se baseia nos mitos para explicar os fenômenos, passando a buscar explicações mais racionais, né, para os fenômenos naturais. Ou seja, eles começaram a racionalizar as suas questões e buscar explicações dos próprios fenômenos naturais para explicar aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Então foi aí que as perguntas relacionadas à natureza começaram a ser respondidas. Iniciou as respostas para essas perguntas por meio do pensamento racional, né? E assim nasceu a ciência, né? Uma ciência, né, que é a filosofia natural, né, que mais tarde se tornou a ciência que a gente conhece hoje em dia, a ciência, ou seja, o cerne a protociência, não, a protociência é um nome péssimo, mas a origem da ciência. Né? E além das respostas, mais importante do que as respostas que os gregos eles começaram a encontrar com seus fenômenos naturais, mais importante que as respostas foram as novas perguntas que foram surgir a partir daí. Ou seja, para cada nova resposta que eles obtinham, eram geradas uma série de novas perguntas. E essas novas perguntas os estimulando a buscar novas respostas que iam gerando mais perguntas. Então, na ciência, as perguntas muitas vezes são mais importantes e muito mais interessantes do que as respostas em si. Então, se a ciência ela é um retrato da necessidade humana, não é um retrato, mas
é um filme, né? Então a ciência ela seria um filme da necessidade humana de busca por conhecimento, de busca por respostas e pela formulação de novas perguntas. A história da humanidade ela se confunde muito com a história da tecnologia, né? Então desde o domínio do fogo, do fogo até a vida hoje em dia, ou seja, milhares de anos até hoje em dia, é marcado hoje em dia, né? A gente tem uma marca, então se pensa que há milhares de anos a gente estava descobrindo o fogo. Hoje em dia a gente está tratando de robótica, informática, internet, automação, inteligência artificial. A gente precisa considerar, por exemplo, que se parar para pensar que o rádio, há 130 anos atrás não existia nem rádio. Então se a gente pensar que nos últimos 100 anos a gente tem uma revolução tecnológica muito grande, né? Então nem é tanto tempo assim, né? Se pensar 130 anos atrás não tinha rádio, hoje em dia a gente tem uma revolução tecnológica que é cada vez mais avançada, né? Então a gente às vezes precisa parar um pouco, né, para avaliar como as mudanças tecnológicas elas impactam cada vez mais a sociedade, na economia, na cultura, no comportamento, nas relações, nas inter-relações que a gente estabelece e como isso influi fortemente no trabalho, nos nossos estudos e na nossa vida cotidiana, como hoje em dia a gente vive boa parte do tempo com a cara enfiada no celular, né? Isso não vale para mim e para todos, né? Quase todas as pessoas. Vale também a gente parar para pensar e avaliar, né, algumas leis da natureza que influenciam a vida na Terra, né? E são fundamentais para a nossa vida cotidiana e dá base para o avanço tecnológico também. O avanço tecnológico ele se dá porque a gente desvendou uma série de mistérios que envolviam as leis da natureza, as leis naturais, né? Então, por exemplo, a gente tem, para a gente citar um pouco sobre o que a gente está estudando, um papel forte da tecnologia que traz bastantes avanços, mas também traz uma série de problemas que a gente vai avaliar, a gente vem avaliando na história, que são justamente a história dos combustíveis, principalmente dos combustíveis fósseis, carvão, petróleo e seus derivados, e das máquinas que funcionam através do calor, né? Que são chamadas de máquinas térmicas, como os veículos, né? Veículos movidos a combustível fóssil, gasolina, diesel, os movidos a álcool também, as indústrias que utilizam a combustão de gás, carvão e óleo para produzir energia, né? Isso aí a gente trata isso seria um pouco sobre o que se refere à termodinâmica, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a termodinâmica e os sistemas vivos, né? Então o conceito de equilíbrio é um dos conceitos mais importantes na ciência, né? A gente já discutiu sobre o equilíbrio, quando a gente estava falando, quando a gente estudou máquinas simples, a gente falou sobre as alavancas, o equilíbrio da alavanca, sobre a força potente e a força resistente. Então, como a gente naquelas alavancas a gente conseguia equilibrar uma massa muito grande, utilizando um esforço menor do que seria necessário, né? A gente tratou também falou também sobre o conceito de equilíbrio térmico, né? Quando a gente busca entender como os termômetros funcionam, né? Então a gente viu que o termômetro funciona a partir do equilíbrio térmico, né? Então, quando as moléculas de ambos os corpos diferentes do termômetro do nosso corpo, elas possuem graus de agitação térmicas mais próximos possíveis, que é o que é representado aí, esse equilíbrio térmico, e quando a gente fala em regulação de temperatura do corpo, né? A gente viu que a temperatura do nosso corpo se mantém estável sempre, graças ao equilíbrio entre a produção e a perda de calor pelo nosso organismo na parte da transpiração. Então a gente vai produzir calor, quanto mais calor a gente produz, mais a gente transpira para a gente manter a temperatura, para a gente colocar esse calor para fora, para a gente manter o equilíbrio do nosso corpo. Então esses casos são alguns exemplos, por exemplo. Outra forma de equilíbrio que a gente tem é o que a gente chama de equilíbrio termodinâmico, né? O equilíbrio termodinâmico ele acontece quando algumas condições de equilíbrio ocorrem, entre elas o equilíbrio térmico. Então, quando o sistema tiver alcançado o equilíbrio termodinâmico, ele tem uma tendência a ficar sempre nesse estado, e as propriedades dele que podemos observar a nível macroscópico, né, ou seja, utilizando o microscópio, elas não se alteram, né?
Então, se a gente quiser se aprofundar um pouco sobre esse conceito, se vocês quiserem, né, se aprofundar um pouco sobre esse conceito de termodinâmica, precisa compreender conjuntamente, né, os conceitos de equilíbrio térmico, equilíbrio mecânico e o equilíbrio químico. O equilíbrio mecânico ele acontece quando o sistema ele já adquiriu estabilidade quanto aos movimentos macroscópicos que podem acontecer das moléculas dentro dele. O equilíbrio químico ele ocorre quando não existe risco de ocorrência de nenhuma reação química. Então, então seu livro aí, não está acontecendo uma reação química, então ele tem um equilíbrio químico. Não tem chance de acontecer reação química. Né? Quando esses três tipos de equilíbrios eles ocorrem em qualquer tipo de sistema, a gente pode dizer que o sistema está em equilíbrio termodinâmico. Então a gente tem o equilíbrio térmico, o equilíbrio mecânico e o equilíbrio químico. Então depois que, por exemplo, líquidos se misturam e eles ficam, você pega dois líquidos e mistura eles atingem a mesma temperatura e não há mais movimento das moléculas, não há mais reação química, nem troca de calor. Por exemplo, você faz isso café com leite, você mistura lá o café com leite, quando não tem mais troca de calor, quando as moléculas elas não estão mais se movimentando, quando não acontecem reações químicas, a gente diz que aí aconteceu o equilíbrio termodinâmico. Né? Quando a gente trata do equilíbrio mecânico, a gente fala da mecânica, que vocês vão estudar quando chegar no ano de física. E aí nessa ideia de equilíbrio mecânico, a gente pode ter o equilíbrio mecânico estático, né? Quando o corpo está em repouso, ou seja, ele está em repouso de acordo com o referencial, mas também pode ter o equilíbrio mecânico dinâmico, né? Quando esse corpo ele se desloca, ele está em movimento, né? Retilíneo, mas sem alterar a sua velocidade, por exemplo. Então a gente diz que esse sistema ele adquire estabilidade quando há movimentos macroscópicos. Né? E por aí vai, certo? Para não aprofundar demais, já estou filosofando com vocês. Mas com relação à termodinâmica, esse equilíbrio térmico dos sistemas vivos, tem um fator que é bastante importante. Um exemplo bem importante assim, do equilíbrio termodinâmico, que é muito importante e que existe no nosso planeta, algumas condições são importantes e específicas, né, para a existência da vida na Terra, e uma desses fatores é justamente a manutenção de uma faixa de temperatura, ou seja, o equilíbrio, a não variação excessiva da temperatura da Terra, ou seja, noites que, sei lá, muito extremamente frias e dias extremamente quentes, ou seja, de dia 100 graus Celsius, de noite menos 50 graus Celsius. Né? Então essa manutenção dessa faixa de temperatura no planeta é fundamental para a vida na Terra, para a existência da vida na Terra. Né? Então essa faixa de temperatura, essa estabilidade da temperatura na Terra, só é possível devido à energia e à radiação dos raios ultravioletas que são emitidas pelo Sol. Né? Então parte dessa energia ela é refletida na atmosfera, ou seja, veja lá aqui raios laranja, ela bate na atmosfera e volta para o espaço. Então parte dessa energia ela é refletida pelas nuvens e no Sol também, algumas delas chegam a atingir o Sol, as superfície do planeta e é refletida para o espaço, mas a grande parte da energia que acaba retida aqui no planeta, ela é retida na forma de calor. Isso ocorre porque no nosso planeta existe um efeito que a gente chama de efeito estufa, que é um efeito muito importante e fundamental para a manutenção da vida do planeta. O efeito estufa ele é um fenômeno natural e ele ocorre porque existe uma camada de gases que recobre a Terra, que está presente na atmosfera da Terra e impede que o calor escape para o espaço, ou seja, como se fosse um casaquinho. Né? Você vai estar lá com o Facebook casaquinho, esse casaquinho ele mantém o calor dentro do seu corpo. Então o efeito estufa ele serve como um casaquinho da Terra. Ele impede que esses raios ultravioletas atinjam a Terra e sejam refletidos todos para o espaço. Esse calor se perde muito rápido, ou seja, a gente tem dias muito quentes e noites muito frias. Então, mesmo durante a noite, esse calor que foi produzido durante o dia, ele se mantém retido no planeta. Então, com a ausência do efeito, se não existisse efeito estufa, os cientistas estimam que a temperatura média da Terra seria de 15 graus Celsius negativos, certo?
o que impediria a existência de formas de vida da vida como a gente conhece. Ou seja, a temperatura média ia ser sempre menos 15 graus Celsius. Então, muito dificilmente a vida se formaria sob essas condições. Né? Então, esse efeito de estufa acontece. A gente vai ter a radiação solar que atravessa a atmosfera. A maior parte da radiação é absorvida pela superfície da Terra, aquecendo-se na forma de calor. Né? Parte da radiação solar é refletida de volta para o espaço pelas nuvens e pela superfície terrestre. E parte da radiação infravermelha, que é o calor, é refletida pela superfície da Terra, mas ela não volta para o espaço. Por quê? Porque ela é refletida de volta, ela é refletida de novo e é absorvida, né, pela camada de gases do efeito estufa, principalmente os gases como o gás carbônico e o dióxido de carbono. Então, o calor, os raios de bater em superfície, eles são refletidos na forma de radiação infravermelha no calor. Eles são refletidos para o espaço, só que eles atingem o efeito estufa, esses gases do efeito estufa, e eles voltam para a Terra. Eles vão fazer esse processo, eles vão quicando aqui enquanto eles batem, sobem e voltam, batem, sobem e voltam. Muitas pessoas confundem achar que o efeito estufa é negativo. O efeito estufa é extremamente positivo e a vida na Terra só existe por causa dele. Na verdade, o que nos preocupa é o aumento desse efeito, ou seja, quando o efeito estufa se intensifica, quando ele se agrava. Esse processo de agravamento do efeito estufa é o que a gente chama de aquecimento global, é o que a gente chama, que a gente vem vivendo agora, que são as emergências climáticas. Esse aumento do efeito estufa, ele ocorre quando gases poluentes são emitidos na atmosfera e intensificam esse efeito estufa. É como se você fosse botando um casaco por cima do outro. Então, esses gases que são produzidos principalmente pelas queimas de combustíveis fósseis, como o petróleo, a queima do carvão, a liberação de fumaça de indústrias, da queima dos combustíveis nos veículos, principalmente o diesel, mas a gasolina também. Então, por isso a gente tem que atuar rapidamente contra essa situação que gera a poluição no planeta e que intensifica o efeito estufa, e já estamos vivendo o aquecimento global, já estamos vivendo as emergências climáticas. Existem também efeitos indiretos que podem acentuar o efeito estufa, que são as queimadas, né? Quando você faz a combustão, você vai liberar gás carbônico, que vai intensificar o efeito estufa, mas também tem o desmatamento. Por quê? Porque as plantas elas convertem gás carbônico, que é um gás de efeito estufa, fazem a fotossíntese e liberam oxigênio. Se você desmata as plantas, aquele gás carbônico que elas iam absorver não será mais absorvido e vai se acumular na atmosfera e vai se intensificar ainda mais o efeito estufa, consequentemente agravando o aquecimento global e consequentemente agravando a vida dos seres vivos. Hoje em dia já se fala de milhões de milhares de espécies que vão entrar em extinção no próximo ano devido à consequência do aquecimento global, certo? Então, por isso é só isso. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre termodinâmica. A gente falou aqui no efeito estufa da termodinâmica dos seres vivos. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a termodinâmica e as máquinas, certo? Qualquer dúvida, entre em contato. Até a próxima aula.